com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos seus assentos, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito alegre por estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que venho aqui. A primeira vez, tem mais ou menos 3 anos e 8 meses, quase 4 anos. Estive aqui logo que chegamos no Brasil. E hoje, irmãos, com a misericórdia e a graça de Deus, eu, minha esposa Marta e nosso filhote, chegamos aqui mais uma vez. Não foi por falta de convite. O evangelista Jair sempre nos convida, mas o nosso tempo é muito escasso, corrido, como diz o gaúcho, barbaridade. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Trago saudações da igreja de Toyota, do pastor Haroldo, a esta igreja, e já estendo o convite para todos vocês fazermos uma visita em Toyota. Nós vamos ficar muito alegres com a vossa presença. Eu sou grato a Deus pela vida do evangelista Jair, irmã Valquíria, Júlia e Lucas, né? Este casal abençoado. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Quero também dizer que estou feliz de encontrar aqui os nossos companheiros, né? Presbítero Miguel, Presbítero Herner. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nessa batalha aí, auxiliando, né, o nosso companheiro, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu estava vendo ali a agenda de todos os pastores que passaram aqui pregando, os ministros pregando, uns temas tão abençoados. Rosivaldo, grande amigo meu, companheirão, sempre alegre, disposto, e aqui para dizer um não demora, né? Esteve aqui com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos. E é o 128, queridos. Para a glória de Deus, vamos estar lendo esse salmo. O tema de hoje, como todos os irmãos já sabem, é Cristo em casa. Esse tema abençoado, glória a Deus. E o texto para falar sobre Cristo em casa, eu ando com cafucho, que vocês olham, me desculpem, mas essa época me dá um cafucho, irmão, que só Jesus, por isso eu tenho que ter. Ainda bem que tem um protetor aqui. Maravilha, senão eu ia sofrer depois. Para falar de Cristo em casa, irmãos, eu orei a Deus e disse: Senhor, dá-me, Jesus, graça, um texto para falar. O evangelista Jair, ele nos deu o tema, falou, se vira com o texto aí, né? Encaixa um texto. E para esse tema de Cristo em casa, queridos, nós temos que ler Salmo 128, entre outros, mas hoje nós vamos ministrar um pouquinho a respeito do que diz aqui a palavra do Senhor. Que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Cristo em casa. Esse tema, eu louvo a Deus por falar um pouquinho a respeito também desse tema, porque falando Cristo em casa, irmãos, tem que ser um lar abençoado. Para você dizer que você, a sua casa, serve ao Senhor, ele tem que ser repleto de bênçãos do Senhor. Existem alguns obstáculos, existem,
Mas se Jesus, Ele é Senhor na tua casa, esses obstáculos, irmãos, serão esmiuçados, será fragmentado pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós encontramos aqui, nesse texto, um homem bem-aventurado, feliz, né? O ápice da felicidade, felicíssimo em todas as áreas. Nós encontramos aqui também um homem que ele é um provedor do lar. Nós encontramos aqui uma prosperidade fantástica no lar do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós encontramos aqui o salmista ele fazendo uma comparação do que era essa prosperidade, dando aqui uma orientação para eles, mostrando, é lindo como Jesus, como o Senhor, ele fala da tua palavra, né, usando a natureza, usando a cultura, e ele fala que este homem seria como uma mulher que era frutífera, né, como uma videira à roda da sua mesa. Prosperidade, um lar para ter prosperidade, para ser as bênçãos do Senhor, queridos, ele tem que estar pautado, ancorado na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, servindo a palavra de Deus. Então eu encontro aqui, querido, uma das primeiras coisas, igreja em Cristo Jesus, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. É uma das primeiras coisas que é requerido para ser as bênçãos do Senhor alcançadas. Temer a Deus. Temer a Deus. O que é temer ao Senhor? A primeira coisa ou palavra que vem à nossa mente sobre temer, parece que é algo que nos dá uma sensação de medo, de pavor. Mas esse temer, no sentido de temer a Deus, é reverenciá-lo, é obedecê-lo. Quando fala de reverenciar a Deus em temor e obediência, quantos heróis da fé que tiveram sucesso, que tiveram vida próspera, que tiveram uma família abençoadíssima, porque temeram a Deus, né? Veja bem que hoje nós somos abençoados, porque um dia, lá atrás, há milênios atrás, houve um homem que ele temeu em obediência a Deus, chamado Abraão. Um homem que temia tanto a Deus. Deus lhe fez promessa, fez a ele promessa de uma grande prosperidade na terra, fez a ele, amados, prova da sua obediência, dando a ele filho, pedindo a ele novamente esse filho. Deus, eu quero lhe dizer, que Deus, ele, para encher você das bênçãos que Ele tem para dar, primeiro Ele vai te provar. Eu ainda essa semana estava dizendo para minha esposa, vendo alguns heróis da fé, falando sobre alguns personagens, falando sobre alguns irmãos nossos em Cristo Jesus, que vivem conosco no dia a dia, irmãos, como Deus tem provado até o último sentido. Deus, Ele prova, né? Queridos, então nós encontramos, né, esta qualidade que o homem tem que ter. Tudo nessa vida requer um ritual. Este culto hoje ele está sendo elaborado, essa cerimônia linda, bela. Quero parabenizar a todos vocês, né, os irmãos que ministram bem a palavra, os irmãs que louvam, né, os irmãos que ouvem, porque bem-aventurado aqueles que leem, também os que ouvem, os que pregam. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecê-los, né, por tão grande desempenho que aqui vocês têm. E estou com uma grande ousadia e liberdade aqui na pessoa bendita de Jesus. Então, meus queridos irmãos, tudo tem uma liturgia, um ritual. Em todas as áreas tem um certo ritual para alcançar algo, né? E hoje nós estamos aqui para tocar o coração de Deus. Requer um ritual chamado adoração, meditação, invocar o seu nome. Tem que ter um ritual. Um lar para ser abençoado, para andar desfrutando das bênçãos do Senhor, passa por um ritual. E a primeira ação deste ritual chama-se temer a Deus. Temer a Deus. Nós encontramos aqui então este homem que teme ao Senhor. Nós sabemos, queridos e amados irmãos, que quando falamos a respeito desta família, que aqui o salmista descreve, falando de temor, a família é a célula máter.
nós sabemos que existem duas instituições que Deus colocou na terra, que é família e igreja. Porém, não existe igreja sem família, né? Tem que ter a família. Só existe sociedade por causa da família, e só existe igreja por causa da família. A família, como ela é um alvo do coração do Senhor, é alvo também das garras, da luta contínua de Satanás para com ela. E por isso, amados, tem o zelo da família. Por que a família hoje enfrenta, né, essa célula máter, né, este grupo social, né, no meio de um grupo social maior, né, vivendo em meio dessa sociedade anti-Deus, antibíblica, anticristãos, sofredora, né? Mas nós encontramos, irmãos, aqui um Deus que está sobre ela. As suas mãos estão estendidas sobre ela. E por isso requer, para alcançar do Senhor, essa liturgia de temor a Deus, temer ao Senhor. Eu encontro aqui, meus amados irmãos, né, a chave deste salmo, essa chave que abre as portas da bênção. Eu encontro aqui Deus falando de uma forma poderosa. Lemos aqui, meus queridos e amados irmãos, os judeus, por exemplo, como base do Antigo Testamento, era um conjunto de obediência às leis do Senhor. O temor a Deus era esse conjunto de obediência às leis, né? As leis e também o comportamento moral, cerimonial e o ritual. Era algo na íntegra para a adoração a Deus. Não podia faltar algo desse tipo, porque na mente dos judeus tinha, amados irmãos, não existia uma liturgia, um ritual, sem também a coordenação, né, e a compreensão moral. Ou seria, no todo, a adoração seria no todo. Portanto, irmãos, o poderoso, né, e temeroso Javé, ele era adorado na íntegra. Ele era adorado no todo. Então ele sentia então de Deus a provisão do Senhor para as suas bênçãos. Eu quero lhe dizer, nesta noite, que encontramos aqui, ancorado nesse texto, esse princípio que só Deus pode dar ao coração do homem. Eu creio que nesta noite você veio aqui, porque você já tem essa compreensão. Eu creio que nessa noite você veio aqui para ouvir um pouco mais, para se ancorar um pouco mais, para se fundamentar com mais precisão da tua atuação na família, na presença de Deus. Nós encontramos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Deuteronômio 10, 12. Olha só o rogo do escritor para com o povo de Israel. Ele dizendo assim, Deuteronômio 10, 12: E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que te temas o Senhor teu Deus, antes em todos os teus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja o clamor, irmãos, aqui do escritor. Agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Que tema ao Senhor, temor a Deus, reverência a Deus. Eu encontro no livro de Eclesiastes Salomão descrevendo algo maravilhoso, fantástico, poderoso. Eu encontro no livro de Eclesiastes um homem vivido. Cantares de Salomão, eu creio, e muitos dizem que foi logo no início do seu ministério, do seu reinado. Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Nós vemos o provérbio de Salomão, né? Salomão no meio da sua idade, falando de tantas coisas lindas e maravilhosas. Nós encontramos no livro de Eclesiastes, já no finalzinho do livro, um ancião vivido, apanhado, experiente, um homem que teve tanta experiência como homem, com Deus e com o adversário, ele dizendo: olha, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi,
o resultado de tudo isso é temer a Deus. Aleluia. E daí? Glória a Deus. Temer a Deus. Um homem que ele fala de uma formiga. Salomão, quando você lê o livro de Provérbios, você encontra Salomão falando de formiga, falando de piqueira, goteira e espinga, falando das coisas minúsculas, algo que parece que besterol. E aí você chega lá no finalzinho, você encontra esse homem dizendo essas coisas. De tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi, uma coisa é que teme ao Senhor. Temer a Deus. Glória a Deus. O temer a Deus, queridos irmãos, aleluia. Aonde quer que você está, você teme ao Senhor. O temer a Deus, aqui é linda a igreja. Como que a igreja é maravilhosa, né? Aqui nós estamos em um só espírito, num só foco, desejosos de Deus. O pastor está aqui, cuidado, o pastor está aí. A esposa está aqui, o esposo está ali. Os filhos estão à volta, adolescentes, enfim. Isso traz um despertar a cada um. Ei, tem alguém vendo? Ei, olha, tem alguém de olho. Mas quando, irmãos, o nosso coração está ancorado no temor de Deus, querido, você está hoje nos filhos, nada de mal, nada você vai fazer de mal, porque você teme a Deus. Aleluia. Você está longe do seu cônjuge, você não vai fazer nada de errado, porque você teme a Deus. Ele não está aqui, ela também não. Mas aquele olho que é como duas tochas de fogo sobre a terra está sobre mim. Glória. O salmista, ele não diz: para onde me fugirei da sua presença? Para onde? Se eu subo os altos céus, lá tu está. Se eu desço as profundezas do abismo, lá tu está. Se eu me lanço a asa da alvorada e me precipito da imensidão dos mares, lá tu está. Não posso fugir da tua presença. Aleluia. Temor a Deus. Você está longe dos companheiros de trabalho, você teme a Deus, não vai fazer nada de errado. Você está longe do seu patrão, você não vai fazer nada, porque você teme ao Senhor. E bem-aventurado, diz o salmista, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. 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 Nós encontramos Josué falando mais a respeito do temor do Senhor, 24:14, dizendo assim: agora temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitei fora os vossos deuses, o qual serviram nossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só como que Josué, ele convoca aquela nação. Ele diz assim, servi com sinceridade e com verdade. Ser sincero. Ser sincero. Servir a Deus com sinceridade não é com leviandade, não é parcial, é com sinceridade. É você ser reto, é você ser sincero. A verdade, irmãos, é a característica de Deus. Ele fala sinceridade e verdade. É a característica de Deus. Quando fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Isso, irmãos, é essa essência, já. Tão linda, tão maravilhosa. A verdade é caráter de Deus, né? Portanto, a mentira é caráter de Satanás. Então, quando o Josué, ele diz, servi com sinceridade e com verdade. Você serve um Deus que é a verdade. Aleluia. Por isso você tem que ser verdadeiro. E aí você agora, neste momento, nesse exato momento, faça uma introspectiva. Vai dentro da sua alma, do seu mais íntimo, das suas entranhas, e faz essa pergunta: eu sou verdadeiro? Quando eu digo que eu amo a Deus, eu amo com verdade. Quando eu digo que eu sou fiel a Deus, eu digo com verdade.
Irmãos, servir a Deus em verdade, como diz Josué, ser sincero e verdadeiro, é algo que é do caráter de Deus, é algo em que o Filho e o Espírito Santo estão unidos, porque é um só. Então, queridos e amados irmãos, o servir com verdade, e ele fala: deitai fora os vossos deuses, ao qual servir os vossos pais, da além do rio, e serve a Deus. Ele estava falando para eles deixar a idolatria, cair fora da idolatria. E aí nós falamos: ah, mas eu sou cristão. Eu sou cristão. Na igreja não tem santos pendurados. Na minha casa não tem santos pendurados. Irmãos, não é só isso. A idolatria, a verdadeira idolatria, é um sentimento. E tem muitos crentes, queridos, a gente tem presenciado. Quantos conselhos, quantas ações você tem presenciado de pessoas que ainda idolatram tantas coisas. E uma das coisas em que aqui Josué, ele diz: olha, deita fora isso, lança fora toda idolatria, um sentimento de colocar Deus em segundo plano. A adoração a Deus, ela tem que ser em verdade, sincera e em primeiro lugar. Então, temer a Deus em verdade. Então, nós falamos a respeito disso, de temer a Deus em verdade. Deita fora toda a idolatria, esse sentimento idólatra que reina no coração do ser humano hoje. Irmãos, a idolatria por algo, por objetos, né? Existe um ídolo nesse Japão que inflama o coração até mesmo dos cristãos. Eu não vou dizer o nome desse ídolo, mas eu vou dizer só o altar dele, chamado estacionamento. É um ídolo terrível. Eu tenho visto jovens deixar Deus em 40º lugar para adorar esse ídolo. Eu tenho visto pessoas deixar de sanar seus compromissos fundamentais, básicos, colocando a família em até certos apertos por causa desse ídolo. Terrível, terrível. Homens e até mesmo ou grisalhos ou careca, infiltrados nesse ídolo. Queridos, eu falo isso com conhecimento de causa. Isso não estava aqui mas hoje nós recebemos fax, né? É bem e-mail, né? Outro lado diz: é um fax que chegou aqui, mas o e-mail. Me lembro de um caso que aconteceu ainda na nossa igreja, em que existia um ídolo tão terrível ali, um rapaz tão idólatra, que as pessoas iam entrar dentro desse ídolo, que o altar era o estacionamento. Ele pediu para que tirasse o calçado. E aquela irmã chegou e falou para minha esposa: Martinha, eu nunca mais entro dentro do ídolo desse irmão. Irmãos, quanta idolatria! A idolatria, ela tem consumido o coração da humanidade nos últimos dias. E aqui, eu acho interessante porque o homem muda. O que muda, meus irmãos, é só a tecnologia. Nós encontramos aqui, há anos, há séculos, milênios atrás, Deus já usando os profetas para despertar a atenção do povo. O homem não mudou. Há 2000 anos atrás, nós tínhamos um irmão chamado Pedro, que ele era violento. Nós tínhamos um incrédulo Tomé. Nós tínhamos o traidor Judas. Não mudou nada. A única coisa que mudou nas nossas vidas, nos nossos dias, é tecnologia. É por isso que nós lemos a palavra de Deus, que lança lá Deuteronômio, quase um milênio e meio antes de Cristo. Meu irmão, o que é isso? Né? E falando a respeito de um homem que foi desobediente a Deus, chamado Adão. Fala de um homem que foi violento, né? Chamado Caim. O que mudou no homem? O que mudou no homem? Continua a mesma coisa. E Deus sempre falando com os seus. E agora nós encontramos aqui, né? Homens também que temeram muito ao Senhor. Irmãos, temer a Deus
Aonde quer que você esteja, você tem que ver isso. Lembra de Daniel? Ainda jovem, companheiro jovem, ele sai de lá de Jerusalém. Ele sai lá da casa da adoração, linhagem real. Ele sai de lá ainda jovem com seus companheiros e vai para uma terra pagã, um rei pagão, um rei em que era adorado na sua nação como Deus. E ele se mantém firme, ele se mantém santo, ele se mantém temente a Deus. Eu glorifico a Deus por esses heróis em obediência, em temor a Deus. Quantas e quantas pessoas que se corrompem. Ainda falando de um que não se corrompeu, lembra de José? Rapaz, que sofrimento deste jovem. Calúnia, prisão, e submetendo tudo aquilo. Bastasse ele falar uma mentirinha só, bastasse ele se render um pouquinho aos oferecimentos do mundo, ele não ia passar por aquela tormenta. Mas ele priorizou a Deus e temeu o Senhor. A vitória veio. Meu querido, aguenta firme, teme a Deus, fale a verdade, não fuja da verdade, anda com Jesus, teme o Senhor, teme ao Senhor, teme ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. O homem que teme ao Senhor, queridos, ele só tem de desfrutar, ele só tem bênçãos a alcançar. O homem que teme ao Senhor, ele tem essa compreensão de ensinar a sua família. Hoje o irmão me ensinou aqui que é algo que Deus colocou dos chefes de família, em situação, o chefe de família ensina os seus filhos a ofertar. É interessante que tudo que Deus, irmãos, criou, Ele não deixou aí por conta de qualquer um. Ele instituiu, Ele criou e colocou um responsável. Isso é muito lindo. Imagine você, a igreja do Senhor, Deus colocou alguém para cuidar dela. A família que Deus instituiu, Ele colocou alguém para cuidar dela. E esse alguém é o homem. E ele exerce a função de sacerdote do lar. O homem que teme ao Senhor, ele exerce a função de sacerdote do lar. É Deus que colocou. É Deus que colocou. Veja bem que nós encontramos, por exemplo, Jó. Jó é um exemplo, né, de um zeloso da sua família, focando Deus, levando eles, né, a se curvar diante de Deus. Quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 4 a seguir, fala que Jó, quando os filhos chegassem, chegou, enfim, lá das Nagoya da vida, né, para nós lá na Nagoya, aqui mais perto, não sei qual cidade, Rama Matos, né? Chegou de lá, Jó, ele ia, irmãos, no quarto, ele ia clamar a Deus: Senhor, se porventura um dos meus filhos fez coisas que desagradou a Ti, Senhor, perdoa. Ele, irmão, levantava o holocausto, fazia sacrifício, clamando diante de Deus perdão pelos seus filhos. Que exemplo maravilhoso. Eu lhe pergunto: você tem orado, Pai, pelos seus filhos? Você tem orado? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, jovens, não precisa responder. Quantas vezes você viu teu pai orar? Quantas vezes teu pai orou por você? Obra dele. Viu? Obra dele. Quantas vezes teu pai leu a palavra para você? Não responda, não vamos constranger ninguém, viu? Fique quietinho. Quantas vezes seu pai leu a palavra contigo? O homem que teme ao Senhor, ele sabe que a função dele é colocar a sua família, os seus filhos, na presença de Deus.
clamar diante de Deus por eles. Quantas vezes você, mãe, orou com os seus filhos? E eles já até acostumaram, né? Já até acostumaram. Está na hora de orar. Buscar a Deus, levar para a igreja. Irmãos, eu não me conformo com tantos esses, sabe, os bichinhos da pirralhinha com 9 anos de idade. Ele já domina, ele já diz se ele quer ir para a igreja ou não. E o pai, não, ele não quer ir, deixa ele à vontade. Meu irmão, eu me lembro do meu pai e do meu sogro também, que diz assim: quando estiver debaixo do meu telhado, filho, você ainda é um adolescente, você ainda está na pré-adolescência, ou melhor, você segue o que eu estou me orientando. Rapaz, onde já se viu? Pirralhinho, novo, 10 anos, Miguel. Ele antes ele vai para a casa do Senhor, se não. Meu irmão, a responsabilidade é tua. Quando eu leio, por exemplo, 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, eu encontro ali falando sobre o rei Asa. E Asa foi aquele grande reformador. Nós não precisamos comentar tanto aqui, porque eu sei que essa igreja é pautada, ancorada na palavra. Queridos, nós encontramos ali Asa sendo aquele reformador. E diz que ele foi reto aos olhos do Senhor todos os seus dias. Ele agradou a Deus como foi seu pai Davi. Olha só. Ele agradou a Deus como foi seu pai Davi. Quando fala de outros reis, e também tu agradaste a Deus como teu pai. Quando fala de um rei ruim, malvado, cruel, e aquele filho seguiu a mesma linhagem, também foi como teu pai Davi, aborreceu ao Senhor como foi o teu pai. Veja bem que a figura do pai, ela está aqui, é o pai. Portanto, eu, meu irmão, e tu, somos responsáveis da saúde espiritual da nossa família. Você, pai, é responsável. Você, pai, tem toda a responsabilidade e também Deus te revestiu de autoridade. É interessante, você pode observar nas nossas crianças. Enfim, hoje a nossa adolescência não está brincadeira. Não está brincadeira, eu sei disso. Você pode até fazer, está aí perguntando, né? Ele está falando assim, mas olha, você não sabe o que é criar, educar, ensinar um adolescente. E eu lhe respondo, e quem disse que é fácil? Ninguém está falando que é tarefa fácil. Mas nós encontramos, meus queridos irmãos, nós com essa autoridade. Portanto, a mãe, é interessante que a mãe, quando fala, algumas tem suas exceções, mas o percentual é muito baixo. Mamãe fala, o filho parece que ele quer levar amigo, sabe? Quer estar aí, coroa. Agora o pai é diferente. O pai é diferente. Ele tem uma autoridade que Deus deu. É tanto, meu irmão, Deus não despede ninguém como fazia, não. Deus, quando Ele manda que você vai, Ele vai contigo. Se Deus colocou uma autoridade sobre você, está sobre você. A autoridade de pai, como sacerdócio da família, está sobre você. É por isso, assim também como tem esse sonho da mãe, existem pais também que são relatos quanto a sua autoridade com o seu dever para com seus filhos. Então, meus queridos irmãos, Deus Ele te deu, filho. Deus Ele te deu, pai. Fala com teu filho, né? A autoridade a gente não ganha ela, né? Colocando jugo pesado, não, é com amor, com atenção, falando a verdade. Quantos pais hoje que isso omitem a verdade para com os filhos, né? Mas isso você vai cativando o carinho, a atenção, né? O amor. Quando você fala, é interessante, irmãos, não é que eu sou de uma família, não é isso que o meu pai, a minha mãe, enfim, não é nada disso. Mas olha, é interessante, ainda mês passado, a irmã que cuida das crianças, ela chegou e lá nós falamos assim, olha, a criança que ela tiver muito trabalho, incomodando as outras lá, traga para a mãe do pai. Não vai falar alto com o filho de ninguém, não vai brigar com o filho de ninguém, não vai puxar a orelha do filho de ninguém, não vai colocar debaixo do filho de ninguém.
tá fugindo do seu controle, leva para o pai e para a mãe, né? E o meu estava meio alterado lá. E ela disse, olha, eu vou falar para o teu pai, ele nunca mais. Agora, pergunta, quantas vezes eu fui duro em correção com o meu filho? Não, eu sempre orientando, falando, pedindo. Enfim, o dia que desobedecer, então aí merece uma correção mais severa. Mas antes, irmão, olha, fale com o teu filho, instrua o teu filho, abençoa o teu filho, pautado, ancorado na palavra de Deus. Que a autoridade Deus te deu está sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Então é lindo, é interessante quando fala isso, né? Como foi o teu pai? Veja bem que segue um exemplo, é como hoje nós ouvimos aqui, exemplo, exemplo e exemplo. Vocês sabem muito bem que a única coisa que começa de cima para baixo é exemplo. Você vai fazer um prédio arranha-céus, aí meu irmão, o que é isso? O camarada que começa lá, né? Tijolinho, fundação, vai subindo, enfim. A pessoa para galgar alguma coisa, agora o exemplo, meu irmão, ele vem de cima para baixo. Você, pai, exemplo dentro da tua casa. Você, mãe, exemplo dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós encontramos aqui essa autoridade que Deus deu, o sacerdócio do lar. Leitura, leia a palavra com seus filhos. Nós encontramos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6. Olha só o que Deus manda aqui nos dizer. É um texto muitíssimo conhecido. Eu creio que são textos que nós lemos e relemos e falamos sobre esse texto. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 9. Olha só o que diz. Lê comigo. Glória a Jesus. Olha só o que Deus outorga para o seu povo. 5 a seguir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus fala aqui, olha, é deitando-se e levantando. Inculcará. Está falando, são repetições. É original, né? Já fala, é repetir, né? Inculcar. É repetir. Repete. Fala do amor de Deus. Torna a falar do amor de Deus. Prega Jesus. Torna a pregar. Ele fala assim, aqui no versículo 7, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho. Aonde você estiver, pai, é a tua obrigação de ensinar e educar os seus filhos na presença do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, amados, é como uma espada, meus filhos. Ela é penetrante, ela é cortante, ela é viva e é eficaz. Você, pai e mãe, às vezes você tem falado, e as tuas palavras não têm surtido efeito. As tuas palavras esgotou. Não tem mais o que fazer. Vou largar para lá. Não, fala do amor de Deus. Fale a palavra porque ela é eficaz. E eficaz significa ela satisfaz, é suficiente. A palavra do Senhor é suficiente. E o que ele fala assim, olha, também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. Irmão, olha que rapaz, isso aqui é maravilhoso demais. Serão por faixa entre os teus olhos. Está na tua frente. Repete e sair, lê e sair. Andando pelo caminho. Ao deitar, ao levantar.
repetição. É interessante que tudo que você vai fazer, treina para você ver uma coisa. Vai fazer. Vai falar, eu vou falar Nihongo. Bate em cima desse Nihongo, meu filho. Eu quero ver se você daqui em um ano você não está falando bem Nihongo. É interessante. É repetição, repete. Repete esse negócio aí. Nos lugares, rapaz, dos portais. Você sabe o que é isso? Bota na geladeira, minha irmã. Na porta da sua geladeira. Palavra de Deus. Coloca meu irmão lá na frente do trono lá. Palavra de Deus. Coloca na cabeceira. Minha esposa colocou a cabeceira na cama lá. Coloca um texto do Sal. Jesus, agora vamos demorar a vida inteira. Vamos demorar a vida inteira. É isso aí. Repetir, repetir. Inculca. Põe na mente. Na cuca. É na cuca mesmo. Vamos cansar a mente. Eu ainda disse para ela hoje, falei, filha, sabe o que acontece com nós aqui no Japão? A gente só cansa o físico. Irmãos, tem dia que você está exausto. Quer ver quando passa de 10 anos nesse Japão, eu já fico careca. Irmãos, sabe? Tem dia que, a fábrica, Jesus, eu olho, ai, aquele sinal. Oh, meu irmão, que canseira. Que canseira. E mesmo assim você está lá. Lascado. Está lá, cansando o físico. A mente, cara. E a mente? Aí o Salmo 23, 3 versículos, já cansou, já dormiu, irmãozinho, cansa a mente. Põe para lascar na tua mente. Leia, fala. E vai te evitar até a doença grave. Não, ficar da velhice. Exercitar a mente. Inculca, bora na mente deles. Colocamos o Vitor Gabriel na escola, ele está agora no 5 anos na alfabetização. E aí, eu gostei da professora, irmãos. A professora, ela é que bichinho, bota para lascar. Cada matéria, eu falei, meu Deus do céu, assim. Aí eu falei, filha, acontece um negócio. Nós já estamos sem estudar há algumas décadas. E quando nós fomos alfabetizados é diferente, hoje o negócio muito louco. E ela foi conversar com a professora lá, diretora da escola, e realmente o tal de sistema POC, não sei como é que ele é, não sei não, é isso aí. Irmãos, menino com 6 anos de idade já tem ideia lendo, já tem ideia lendo. E minha mãe fala, coitadinho do bichinho, de 7 anos, isso é muito para a cabecinha dele, meu irmão. E a mulher começou a dizer, com 4 a 5 anos, pode botar coisa na cabeça do menino. E aqui nós encontramos isso no princípio bíblico. Princípio bíblico. Nosso Jesus, irmãos, é poderoso. Ele é o Deus sábio, ele é o princípio da sabedoria. Aleluia! Ele que deu a sabedoria, foi ele que criou a sabedoria. Ele é a sabedoria. Aí você vê desse jeito, uau, realmente é isso mesmo. Aí você vai lá e não. Deuteronômio capítulo 6. E você empurra na cabeça desse menino, bota aí. Rapaz, tu vai estudar, tu vai botar para lascar, tu vai crescer, tu vai ser fiel. É isso, irmãos. É isso. Aí eu imagino nossos filhos, irmãos. Escola dominical, as irmãs estão lá, botando quente, ensinando a palavra de Deus para eles. Rapaz, ensina a palavra de Deus para ser muito pregadores que vão ser, temendo a Deus e consciente da palavra, exercitando a palavra, pregando a palavra. Nós não podemos, irmãos, de ensinar isso para os nossos filhos. Principalmente nos nossos dias, parece que púlpito, irmãos, tem tantas igrejas que viram agora é show, é de animal. Não sei o que de animal. Não pregue a palavra de Deus. Essa palavra é eficaz, vai te curar, vai te salvar, vai levar tu e a tua família para o céu. É a palavra do Senhor. Tenha o Senhor. Esse texto fala de um lar abençoado, rico, próspero. Mas a primeira etapa da liturgia nossa é orar, né? Nós oramos, cantamos 2 hinos por um. Nesse texto aqui já fala assim, tenha a Deus, camarada. Tu quer ter vitória, quer ter prosperidade, quer ter filhos abençoados, quer ter, teme ao Senhor, obedeça às suas palavras. Oh, glória a Deus! Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça, exerça a sua função de pai. Exerça a sua função de pai. Não seja um pai covarde. Não seja um pai omisso. Parece, olha, irmãos, que a igreja ela é responsável pela educação espiritual dos filhos. Parece que hoje os pais,
Nossos dias estão mudando, né? Agora as coisas estão mudando, maravilha. Mas parece que era só na igreja, né? Só na igreja, só o pastor, só as irmãs da escola, das crianças, que tinham o dever de ensinar. Você sabe que o dever maior é dos pais de ensinar os filhos? O dever maior é dos pais. Então, meus queridos, Asa foi um grande homem. Ele achou graça diante dos olhos do Senhor, né? E Deus, irmão, rapaz, é tu, Asa. Tu foi reto no teu coração. Tu se levantou. Como foi o teu pai Davi? Como foi o teu pai Davi? Louvado seja o nome do Senhor. Um lar abençoado. Falamos de temer a Deus, falamos de sacerdócio do lar. É o que o texto nos orienta. Família abençoada, Cristo em casa. Cristo está na tua casa, tu teme ao Senhor. Cristo está na tua casa, tu exerce a tua função sacerdotal. Essa consciência, ela é minha. Essa obrigação é minha. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. 27 foi aí. 127. Heranças do Senhor. Meu amigo, você só administra, cuida, mas são heranças de Deus. E aqui, irmão, uma outra providência. Nós lemos aqui no versículo 2, Salmo 28, versículo 2, fala assim: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos. Teme a Deus, exerça o seu sacerdote, de ministrar a palavra de Deus, abençoar os teus filhos, e ser um pai provedor. Ser um pai provedor. Nós encontramos aqui em Gênesis, capítulo 2, Gênesis 2, quando Deus ele cria o homem, 2,15, ele diz assim, Gênesis 2,15, olha só o que o Senhor diz. Deus diz: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden. Para quê? Lavrar e guardar. Lavrar, prover. Guardar, cuidados. Lavrar, provisão. Quem está lavrando, está provendo, meu filho, para o dia de amanhã. Sustento. Quem está lavrando, ele está ali providenciando algo antecipadamente para sustentabilidade da sua família. O lar que Cristo habita, Cristo está na tua casa, exerce esse papel. Porque, rapaz, o que eu tenho enfrentado, eu cheguei há 3 anos e 6 meses, eu encontrei um caso ali, e esse caso aqui eu sou meio sensível a ele. Eu encontrei ali um caso naquela igreja, abençoada, palavra, mas tem pessoas, irmãos, parece que só a palavra não basta. Você precisa falar para ele mesmo assim em particular, vem cá, né? 6 anos, a igreja bancando o cidadão. 6 anos a igreja bancando 2 cestas básicas por mês. A mulher na fábrica e o cidadão, meu irmão, ela chegou com R$2. Sim, meu irmão, o que está acontecendo? Eu quero falar com o senhor, porque uma coisa dessas é muito difícil em casa. O meu marido, ele não quer arrumar serviço. O meu marido, ele fica em casa o dia inteiro assistindo novela, filmes, o dia inteiro. O meu menino chega 4 horas da aula, não falou o horário, e ele chega da escola e ele nem prepara a comunicação. Eu falei, não, fique tranquilo, vamos conversar com ele. A primeira coisa, arruma um trabalho. E a segunda coisa, corta esse negócio aí. Está com saúde, filho? Estou com saúde, sim. Não. Anda tirando o pé. Não tem força para tirar o pé do chão. Arrastando, fazendo copos. E arruma um trabalho para você. Irmãos, a pregação valeu, o conselho também. Eu creio que não foi tão bom, porque ele foi embora da igreja. E ele foi para outra igreja do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor.
E lá, meu irmão, pelo que eu saiba, que também foi da mesma coisa. O homem foi seguro lá. E hoje está lá, continua a mulher trabalhando, a situação dele não sei como é que está. Mas olha, nesse texto que nós lemos, preste bem atenção. Salmo 128, versículo 2 fala aqui deste grande homem, que ele comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos. O salmista aqui, quando ele fala essas palavras, ele está se referindo, o bom marido estava tentando criar uma família feliz. Feliz. Ei, eu quero lhe dizer, meu irmão, olha, que não existe casamento perfeito, família perfeita, mas existe casamento e família feliz. Existe. Como existe? Perfeito não. Não adianta procurar que não vai ter perfeito, mas feliz tem. Este homem aqui, quando Deus fala isso, ele estava se referenciando que o bom marido ele estava tentando criar uma família feliz. Precisava trabalhar para sustentar sua família. Obteria sucesso no seu trabalho e comeria no fruto dos seus labores. Interessante isso, né? Deus, ele chama o homem para temer ele, ser um sacerdote. Rapaz, é tudo sobre nós. Viu, velho? É tudo sobre nós. O couro come o nosso irmão. O couro come, né? Tem mulher que paga um preço aí meio alto, mas olha, minha irmã, fique tranquilo que Deus vai abençoar a sua vida. Prega isso para aquela tua irmã, para aquela vizinha, viu? Fala que Jesus tem palavra de salvação para ela, que traz o marido dela para ouvir ministrações da palavra de Deus, que também vai ser bênção na casa dela. Então, meus queridos irmãos, veja bem que nós vemos aqui que o Senhor ainda tomou Adão, né? E ele diz assim, ó, tu vai, Adão, lavrar, e tu vai cuidar. Prover e cuidados. Meus irmãos, tem família que a grife, eu não estou aqui, irmãos, eu gosto de ganhar presente, eu gosto de ganhar presente, quem não gosta? Quem não gosta? Eles falam assim, quem não gosta, não vai ter ninguém, porque todos gostam de ganhar presente. Mas nesse caso aqui, tem família, irmão, que a grife da família, a grife que a família veste, não é Y Saint Laurent, Hugo Boss, nada disso, é que me deram, que me dão. O tênis do filho, o sapato do filho, que me deram, que me dão. Irmão, é a grife. O cidadão não cuida. E olha, e é um lar com compaixão, com misericórdia, mas a criança não merece. A filha não merece, a esposa não merece. Ei, a responsabilidade é do homem. Quando nós falamos de Salomão, aí ele começa, né? Salomão 6, vai ter para a formiga tu, preguiçoso, né? Vai ter para as formigas, porque a formiga, rapaz, eu vim da roça, irmãos. Eu fui até uma certa idade, um pivetão assim desse tamanho, lá no meio dos touros correndo no meio, conheço esse negócio. E quando eu comecei, já na minha idade, ler a palavra do Senhor, meu querido, aí eu falei, Jesus, aqui falando da minha infância, né? Então ele fala assim, ó, vai ter com elas, seja ela o teu pastor, seja ela o teu exemplo. A formiga, no tempo do verão, as bichas cortam, rapaz, folhagem, e tem umas que elas preferem, tem umas que elas dão uma preferência, e elas armazenam e faz ocas enormes debaixo da terra, para no tempo, irmãos, do inverno, querido, elas se alojam ali, tem, olha, o papá, o ramo dela está até passar o inverno. Ela tem sustento. Ela trabalha o verão inteiro provendo. Aí Salomão, todo experiente, tal, observador, ele vai lá e diz texto, vai ter com a formiga tu ó preguiçoso. Até quando ficarás de braços cruzados? Até que a miséria te persegue? Rapaz, o camarada, eu não quero um serviço, estou querendo um serviço. Aí arruma um serviço. Aí arrumou o serviço, sai do serviço, por quê? Porque ele tem desanguiou. Aí ele sai do serviço, arruma outro que tem desanguiou. Sai por quê? Tinha 4 horas de desanguiou. Ainda fazia a obra do Senhor. Aí diante de Deus, eu escutei isso assim. Aí tu deve segurar no semana. Aleluia! Meu irmão, a responsabilidade. Você quer bênção na tua casa, querido?
Você quer ter a tua casa, o Salmo 128 dentro da tua casa? Observa para isso. Teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Temer. Essa palavra que nós estamos ministrando aqui, não é a palavra deste careca aqui. Não é. A palavra desse menino abriu aqui. Não, irmão. Não é. Essa palavra é dos reis dos reis. Aleluia. Senhor dos senhores. Príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Senhor. Não é aquele amigo teu que tu ouve um besterol dele no dia a dia, conversa piada, blá blá blá. Não. É a palavra de Deus. Dele ela. Olha o que esse Salomão diz. Olha o que Deus criou e botou nas portas de Eva. Never colocou. Tu, meu irmão, tu vai batalhar. Tem uns camaradas que pregam e falam assim, que a dama não é, não tinha ele, né? Sei lá, ele ficou lá suviando, meu irmão. O cara trabalhava e era muito. E trabalhava, irmãos, não existia pecado, filho. Veja bem que a idade era plena. Era reino de Deus, antes do pecado. Ele tinha ali, desfrutava de tudo. A vitalidade deste homem, força para trabalhar. Canseiro não existia. Enfermidade não existia. Tinha nada desse negócio não. O cara era o Superman. Era o cara. Agora, meus irmãos, depois que o pecado entra, que teve essas lambanças. Né? Depois que o pecado ele entrou e começou a reinar, que aconteceu tudo isso. Agora nós encontramos aqui Deus ele falando poderosamente da minha obrigação. O presbítero Moisés olha no espelho e fala, filhote, o corpo é no seu molde e você tem que ficar bem, porque senão vai piorar mais ainda. Eu oro, Senhor, trata comigo nessa terra, porque eu sei que vai ser um período rápido. Eu não quero que o Senhor trate comigo na eternidade. Eu não quero. Porque o tratar de Deus na eternidade, meu irmão, é longe do seu palácio. É juízo, é execução da pena. Tudo isso nós vamos prestar conta diante de Deus. Tudo isso. Eu trouxe essa mensagem hoje, daqui a minutos nós vamos fechar, para que você compreenda. Falar as bênçãos do Senhor, oba, aleluia, Jesus, que maravilha, Pai, que maravilha. Mas eu quero aqui trazer nessa noite que o Senhor nos dá, irmãos, é um caminho para sair de todas as mazelas, para alcançar a vitória. Alcançar a vitória, é um modelo para você ser feliz, para você ser cheio de bênção, para você abençoar vidas e para você, meu irmão, chegar diante de Deus com a sua consciência tranquila das obrigações que Ele passou para você, meu irmão. Oh Jesus, como que Jesus é bom, como que Jesus é maravilhoso, como que Jesus nos ensina a viver. Jesus nos ensina a viver. Aleluia, glória a Deus. E quando fala desse negócio, meu irmão, Salomão ainda pegou leve. Quem vê quem pega pesado é Paulo. Paulo bota para quebrar. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10. Escute só. Eu não estou falando que eu ouvi não, meu irmão. Estou falando aqui que nós estudamos e que nós conhecemos. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10. Olha só o que diz aqui. Eu vou esperar que vocês encontrem aí. Eu não isso aqui. Teme ao Senhor, obedece às suas palavras. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desornadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. O 7. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desornadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homens algum,
mas com labor e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Pois, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não trabalhe. Brincadeira, né? Então aqui, queridos, Deus ele fez o homem e ele colocou isso sobre as costas do homem, né? Paulo ele diz, aquele que não quer essa responsabilidade também deveria, né, não participar do pão, não. Ele deveria ficar sem. Ele diz aqui também, para que trabalhasse para não ser pesado para alguns. Olha só o que diz o versículo 8, né? Aqui nos fala, versículo 8, parte B, mas vamos ler o versículo 8 novamente. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não ser pesado. Tem pessoas, meu irmão, que só Jesus na causa do pai, né? Na casa da mãe, o sogro, a sogra. Eu lidei com um caso em que o cidadão, pai de 2 filhos, esposa, a sogra morreu e o sogro foi morar com ele. 1 ano e meio, o sogro bancando tudo. 1 ano e meio, bancando tudo. A esposa chegou, pastor, olha, tem 1 ano e meio, eu não sei para onde vai o dinheiro do meu marido, porque quem banca as coisas lá em casa é o meu sogro. Ei, não seja pesado. O teu sogro não tem, o meu sogro não tem, irmãos, esse dever. A tua sogra, a minha sogra não tem esse dever. É dever do homem. Então, para nós termos Cristo em casa, meu irmão, seria hipocrisia de todos nós. Seria hipocrisia minha, vinha na casa de Deus, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Minha casa é um pedacinho do céu, tralá, traloló, Samarió, Pototó, irmãos, e não seguir os caminhos, os mandamentos do Senhor, queridos. Irmão, que cristianismo é esse? João ele fala a respeito disso, né? Tiago, isso nos fala a respeito, queridos, de uma praticidade, prática da nossa fé. Eu tenho que colocar em prática. Irmão, nós temos, eu falo para a minha morena, afina a viola, filha. Nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática isso na nossa vida. Meu irmão, que graça tem a gente viver, sabe, um negócio meio barro, meio tijolo. Não é nem barro, nem tijolo. Não serve nem para um, nem para outro. Está no meio, é como em cima do muro. Nós temos que praticar a palavra de Deus na nossa vida. E assim desfrutaremos da plenitude de Deus. Desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Quer ver? Vem comigo Tiago capítulo 2. É isso mesmo. Tiago fala isso. Tiago capítulo 2. 19 a seguir. Tiago capítulo 2, 19 a seguir. Olha só o que diz assim. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores, 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, né? Nós temos, amados irmãos, que cumprir, praticar, porque senão nós vamos enganar a nós mesmos. Vocês já imaginam que coisa mais maluca é essa? Eu e tu, eu e você, uma vida, décadas,
na casa do Senhor, de ir da igreja para casa, da casa para a igreja, enfim e tal, e enganar nós mesmos, sem cumprir a palavra, sendo omisso com as nossas responsabilidades de sacerdote, de provedor. Um princípio fundamental, temer a Deus, para que todas essas coisas derrama sobre a minha cabeça e atua como um bálsamo. Aleluia. O 23 segue: e se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor ou praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois, o 24 diz: e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. É isso aí. O homem, por exemplo, principalmente o homem, mulher, mulher enxerga tudo, ela vê detalhes, enfim, fica na frente do espelho o maior tempão, e olha de frente, olha de lado, olha de perfil, não sei o que, ajeita aqui. Ela percebe. Deus deu isso para a mulher, essa sensibilidade de percepção, de atenção, de ver detalhes. O homem, meu irmão, o homem já é diferente, né? O camarada chega lá e tal. Olha no espelho, ali um pouco, cor que mesmo na minha gravata, eu não logo se vai. Quem não cumpre a palavra de Deus é semelhante a isso aí. Já era. Jesus, ele fala no livro de Mateus, se não me foge a memória, 7, 24, ele fala dos dois fundamentos, né? Aquele que edifica a sua casa, bem-aventurado no homem, né? Que cumpre a palavra, que pratica a palavra, ele é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Aquele que pratica, ouve e pratica, ele edifica a sua casa como rocha, é um lugar seguro. É um lugar, amado, que pode vir tudo. Eu até ouvi o pastor Wilson um dia dando uma palavra falando sobre fundamentos, fundação, e ele citou esse grande tsunami que deu, que levou centenas de casas e algumas ficou firme, porque o alicerce era forte, o alicerce era bem feito, bateu o tsunami, ondas, e veio, e a bicha ficou lá intacta. Tudo se foi, mas ela ficou intacta. O homem que pratica a palavra de Deus, irmãos, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Filho, vem maremoto, vem o tal desse tsunami mesmo, vendaval, o problema que for, mas ele está ali firme. Senhor, a minha fé é firmada em Ti. Eu temo a Ti, Senhor, eu guardo os Seus mandamentos. Senhor, eu cumpro, Senhor, ó Pai, com aquilo que o Senhor me otorgou os meus deveres, de ser um adorador, sincero, verdadeiro. Mas ele fala também o outro lado da moeda. Mas aquele que ouve e não pratica, é como aquele que edifica a casa sobre uma areia. Tu vai na praia, tu vai, sei que tu vai de vez em quando. É proibido não, né? De vez em quando você vai. Aí tu brinca com teu filho, vem com o Gabriel, vem cá, filhinho, tal. De repente a onda vem, já foi tudo, fica nem sinal. Assim é a vida daquele que ouve a palavra de Deus e me pratica. Meus irmãos, esse texto nos leva a desfrutar das bênçãos do Senhor, mas